Oi, gente, tudo bem? Semana passada eu não postei nenhum vídeo, estou postando hoje, especialmente para você. E vamos fazer aí uma sequência, né, semanal, sobre o livro de Tiago, Epístola de Tiago. Sem mais demora, vamos ler o primeiro capítulo e ver o que nos diz a Epístola de Tiago. Primeiro, eu já deixei aberto, certo? Para a gente não perder tempo. E lembrando, né? O livro de Tiago, a Epístola, que foi um dos apóstolos de Cristo, dos 12, ele é um livro pequeno, ele só tem apenas 5 capítulos, certo? E os versículos também não são muito longos, não. Chega aí no meado 27, 13 não, 26, 27 por capítulo. Então vamos lá, pega aqui a ajudinha do meu marca-texto. Epístola de Tiago no Novo Testamento. Primeiro capítulo, fala sobre o prefácio e saudação. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Gozo nas provas e tentações. É o título do versículo 2 em diante até o 27, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Vou dar uma pausa aqui. Tá vendo, gente? Que Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, certo? Ele faz parte, né? Falando das 12 tribos, da dispersão, da saúde. E o livro de Tiago nos fala sobre aprovações. Aí você escuta muito os irmãos, principalmente quem é evangélico, diz assim: ah, é uma prova muito grande. Quem é cristão diz muito assim: é uma prova muito grande. E quem não é cristão também fala muito nisso, né? Pois é, vocês estão com a razão. Todo mundo passa por prova. Seja ele evangélico, cristão, protestante, como queira dizer, ou ímpio. Também passa por provações. Só que aí temos que ter a fé em Deus para passarmos por elas e vencermos, certo? Tem gente que não consegue, acaba caindo, né? No leito e acaba caindo nas garras do mal. Mas aquele que passa pelas provações, aquele que passa pelas coisas que acontecem, que as provações, elas são lutas, elas são perseguições, às vezes, elas são... Eu não vou entrar em detalhe do que são, não, porque vocês já entendem mais ou menos o que é. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, gente, que as provações nós temos que ter fé em Deus, de que vamos superar, vamos passar por elas e, como diz aqui, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Então, a aprovação produz a perseverança de nós permanecermos em Cristo. E a perseverança, ela tem a sua obra perfeita, perfeita em Deus, para que sejais perfeitos e completos. O barulho da pista aérea são a roda dos aviões, certo? Então, aqui, como eu estava falando, sermos completos, não faltando em coisa alguma, né? Para que, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, se nós não temos sabedoria, por isso que eu falo muito em amor e sabedoria, porque está aqui, ó, temos que pedir a Deus e Ele dá, certo? Libera, olha, gente, vou repetir esse versículo. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, sem sabedoria, como é que vai passar pela provação? Tem que ter prudência e sabedoria, né? Peça a Deus. Não sei o que estou dizendo, não é aqui, ó. Eu também sempre digo isso, porque eu aprendi assim. Que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Eu vou te falar uma coisa, viu? É uma prova todos os dias que eu passo, minha gente. Eu não sei se é porque eu comecei, antes de começar a colocar, fazer esses vídeos, eu já passava provas, né? Mas agora são mais. Porque tudo aquilo que a gente envolve as coisas de Deus, para a glória de Deus, o inimigo tenta atrapalhar. E é muitas provas. É prova em casa, prova no trabalho, prova na rua, prova em todo lugar. Então a gente tem que ter sabedoria e amor para passar por essas provas, né? E eu espero que vocês também possam ter sabedoria e amor, né? Essa semana eu ouvi meu pai dizer que gosta muito do livro de Tiago, assim como nós gostamos da Bíblia toda, né? E aí eu disse, não, vou então estudar sobre o livro de Tiago e vou aprender, né? O porquê ele fala disso. E é sempre, mesmo que ele já tenha ensinado tudinho, a gente sempre tem muito o que aprender, né? Então vamos lá. Então eu tô aprendendo. Versículo 6. Peça, porém, com fé, a sabedoria, né? Com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada
e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos, mas o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação. E o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu não estou falando de modo geral, não sei o que estou dizendo na Bíblia, certo? Mas vocês sabem interpretar que o rico, aquele rico que não quer saber de Deus, certo? Ele é só rico no dinheiro, ele não é rico espiritual, certo? Assim como tem muita gente que tem dinheiro, como eu falei agora, e não é rico espiritualmente, só tem dinheiro, não é rico. Se o espírito é pobre, então a pessoa é pobre. E tem muita gente que é pobre, é humilde de coração e é riquíssima. É riquíssima porque tem o lado espiritual voltado ao Senhor. Então, o ter dinheiro não quer dizer nada, certo? Mas veja lá que eu já falei sobre isso aqui. O amar o dinheiro, sim, amar o dinheiro é pecado, é a raiz de todos os males. Mas vejamos, o rico que tem muito dinheiro e que não entrega seu coração, que não tem sabedoria e que não é de Deus, ele é uma pessoa pobre de espírito e só tem dinheiro. Então esse é o tipo do rico que não entrará no reino dos céus, certo? Tá explicado aí, espero que vocês levem isso, entendam essa explicação. Senão, o Espírito Santo de Deus é ele que se encarrega de transformar a sua vida, seu pensamento, sua mentalidade, certo? Então vamos continuar. Não sejamos pobres no espírito, mas ricos em Deus, no espírito e na graça do Senhor, né? E as outras coisas serão acrescentadas e com o nosso trabalho também vamos buscando. Sempre lembrando disso. Com prudência, com amor e sabedoria. O 10. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai e a beleza do seu aspecto parece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. O 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa linda, né, gente? A coroa da vida. Eu quero minha coroa, viu? Tô lutando para isso, eu vou chegar lá. Ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Porque aquele que está em Deus, né? Aquele que está no Senhor, o Senhor não vai tentar aquele que está nele mesmo. Não pode, o Senhor não tenta ninguém, né? Pelo contrário, o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor livra de todas as provações. Como eu falei, quem tenta não é Deus, é o inimigo. Cada um, porém, é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Porque o salário do pecado é a morte, né, gente? Tá aí, diz tudo na palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem dos céus. Olha lá, hein? Se você tem um dom, não queira se achar mais do que os outros, não. Principalmente dentro da igreja, viu? Não queira se achar mais do que o outro, não. O dom vem dado dos céus, do alto. E você saiba usar isso. E se você está usando isso para a glória de Deus, com certeza será recebido e será próspero. Mas se você usa isso para humilhar outro irmão, para afastar os irmãos de outras pessoas, para querer o centro das atenções, cuidado. Muito cuidado, é só o que eu digo, viu? Que isso não é de Deus, não é bom. Então, tenham prudência, tenham amor, peçam sabedoria a Deus em tudo aquilo que você fizer, que vocês fizerem, que nós fazemos, né? Em tudo que eu faço, eu peço sabedoria a Deus. Eu vou ler de novo esse 17. Toda boa dádiva. Não pense que boa dádiva é só a pessoa ser bonzinho com os outros, tratar bem e tentar mostrar ser o melhor. Não, cuidado. Cuidado, pode ser um erro muito grande isso, viu? Olha lá, hein? Da maneira que vocês vão fazer. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, quem não há mudança nem sombra de variação? O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Fecha o olho, abre o olho, quando ele diz assim, haja luz. Foi bem assim, se não tinha nada, estava no escuro, o escuro e a luz para ele era a mesma coisa.
Mas para que nós pudéssemos enxergar, ver a diferença, Deus teve que criar assim, haja luz. E houve luz, certo? Vamos ler o próximo versículo 19, que já tem outro título, que diz sobre a prática da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo, né? Será que eu estou fazendo certo? Vou aprender agora. Vamos ver. Eu já li, Tiago, mas a gente vem esquecendo, então a gente tem que renovar a leitura e o estudo para sabermos sempre, lembrar-nos sempre, né? Então, primeiramente, vem para mim essa palavra e o Espírito Santo vai dando a cada um conforme ele quer. Vamos lá, Dígia, sobre a prática da palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pim! Vou ler de novo. Olha que palavra abençoada e linda. Eita, Deus maravilhoso. Sabei disto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir. Esse homem aqui quer dizer homem e mulher, viu? Homem em geral. Quer dizer ser humano. Pronto para ouvir, tardio para falar. Pronto para ouvir quer dizer escute. Tardio para falar, antes de você abrir a boca para falar alguma coisa. Tardio para se irar. Não se ire por qualquer coisa, né? Ireis, mas não pequeis. Irá, mas não pecar, como diz a palavra. Por isso que ele não deixou, ele conhece o ser humano, a falha do ser humano e até que limite o ser humano pode ir. Tanto que ele disse aqui tardio para se irar, usando a vida de Tiago para falar pra gente, né? E diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Onde é que a ira do homem vai operar a justiça de Deus? Por isso que até para repreendermos a gente tem que ser calmo. E é uma coisa difícil, né? Eita lá, quem me conhece sabe, é difícil. Difícil, tá na carne. Mas o espírito luta contra a carne contra o espírito. E quem tem que vencer sempre é o espírito. Gente, a gente luta, quem é de Deus mesmo luta isso contra tudo, né? E olha, presta atenção onde você anda, seja na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, onde for, a obra que você fizer. Se você é cristão, trabalha com as crianças, trabalha com os adolescentes, cuidado com o que você faz, suas atitudes, suas palavras, seus gestos, sua maneira de chegar perto das pessoas e se afastar, de impedir que as outras cheguem perto de você. Cuidado, gente, isso é muito sério, certo? Tá aqui, ó. 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Essa palavra do Senhor que nós carregamos, que nós temos, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos que chegaram até nós hoje, né, a Bíblia traduzida por Almeida, para que nós aprendêssemos e divulgássemos e falássemos e vivêssemos e praticássemos. Esta é a palavra poderosa para salvar as vossas almas, a minha alma, a tua alma, a alma dos outros. Então, nós não devemos usar como maledicência, né? Nem inveja, nem porfia. 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, assim, ó, lá em cima, no versículo 19, ele diz pronto para ouvir. Não quer dizer, só fica ouvindo calado, não faça nada. Não, saber ouvir para saber falar, saber, né? E o de baixo diz aqui, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente aprende, então a gente tem que... Então, ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes é isso. E não se enganar a vós mesmos. Dizer, eu estudo a palavra, eu vivo a palavra, eu pratico, mas eu não falo dela. Eu não... Gente, eu não vou parar o vídeo não, vocês vão ouvir o avião passando. E vocês, assim, não se enganem. Não me engano, eu não posso me enganar. Eu não posso deixar de falar da palavra de Deus, né? Não posso ser somente ouvinte, eu tenho que abrir a boca, eu tenho que falar, eu tenho que exortar, eu tenho que amar, eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ensinar, eu tenho que estudar... Eu tenho que ajudar, eu tenho que falar dessa palavra. É por isso que eu disse, eu tenho que falar. As redes sociais estão chegando. Esse negócio aí, eu gostei tanto do YouTube. Quando eu vi, eu digo, eu vou falar da Bíblia. Foi uma decisão, certo? E quando a gente decide abrir a boca, ele enche. O Espírito Santo de Deus enche. 23, estamos terminando. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Quando eu digo assim, olha, eu costumo muito dizer isso, olha, você olha no espelho, não tá? As coisas não estão boas, você olha no espelho. É no espelho que a gente vai ver a primeira pessoa a quem a gente deve se pôr em comportamento diferente. Nós mesmos, né? E olha aqui o que diz a palavra do Senhor.
Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Vai ficar só olhando parado ali? Não, você vai olhar, você vai refletir e vai botar a mão na obra. Porque se contempla a si mesmo e vai logo se esquece de como era. Quando eu digo se olhar no espelho é para modificar, não é só para olhar e esquecer. Porque a Bíblia mesmo diz que se olhar por olhar, esquece. Saiu dali e acabou, esqueceu. Mas quem é praticante da palavra não pode ser assim. E o 25 diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, o que eu falei, que este será bem-aventurado no que fizer. Olha o que eu disse no início do vídeo. Para ser bem-sucedido no que fizer, né? E aquele que atenta para a lei perfeita é a liberdade, é estar no Senhor, não ser escravo do pecado, não ser escravo da vaidade, não ser escravo de redes sociais, não ser escravo de tudo que você imaginar, não, mas use com moderação, use para a glória de Deus, use, né, para o perfeito. E tudo que fizer vai ser bem-aventurado. Quando a gente fala em rede social hoje é porque o mundo de hoje está muito na era da internet, gente. Entenda, viu? Tô criticando ninguém, não. Até porque eu tô usando uma, né? Então, vamos lá, o 26. Se alguém... Tá até marcadinho que eu já estudei tanto essa pedacinho aqui, ó. O 26, estamos terminando. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, tá lapada pra mim e pra tu. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Porque o povo diz, que religião é, né? Desce, que religião é? Tá pregando o verdadeiro evangelho, que eu não gosto nem de citar, não gosto de estar falando sobre religiões, sobre denominações. Toda denominação evangélica busca o Senhor. O Senhor está lá no meio. Agora, aquele que busca em espírito em verdade. Não pense que o Senhor não está no meio da igreja, não. O Senhor está no meio da igreja. A igreja que busca em espírito em verdade. Presta atenção, povo, que eu estou falando. Porque não, eu tô falando porque o Espírito tá me dando, não é porque eu falo só não, porque como estudo, você pega qualquer estudo, se você ficar praticando estudo, você vai lembrando, senão você esquece, leu ali, pá, esqueceu, saiu, esqueceu. Se torna vã. O 27, para terminarmos, diz assim, que não devemos nós enganar o nosso coração, né? Como o 26, se alguém cuida de ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião engana. Mas engana o seu coração, o seu próprio coração, tá vendo? O 27, para terminar, nos diz, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Viu, gente? Essa palavra é muito forte, tá? E nós temos em nossas casas. Tem gente que tem gente que não. Eu tenho na minha. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus. O que quer dizer disso? A religião pura. A religião, que ele quer dizer assim, o amor verdadeiro, aquela pessoa que pratica, que protege. Como eu posso falar? O que é o protestante? O que é o evangelho, o evangélico, que fala do evangelho de Cristo, né? Por isso que se chama evangelho, que fala do evangelismo, o evangelho de Cristo. A religião pura e imaculada é essa, diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo, que a gente não deve se misturar nem ser corrupto. Mas aqui ele só disse órfãos e viúvas, nós temos que visitar muito mais os doentes, né? O versículo fala mais de outras pessoas, mas hoje ele especificou nesse daqui, hoje eu estou lendo para você que nesse versículo ele especificou os órfãos e as viúvas, né? Então presta atenção, respeita os órfãos e as viúvas, respeita que eles são amados de Deus, certo? São amados de Deus. Aí você diz, mas diz, a gente não é amado de Deus? É, sim, claro que é. Você quer entender melhor o órfão e a viúva? Vai lá em Isaías 54. Eu cito para você, deixa esse desafio para você ler Isaías capítulo 54 no Velho Testamento. E cuidado, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, tá certo? Tá bem aqui no livro de Hebreus. Bom, gente, então esse primeiro capítulo de Epístola de Tiago, né,
que eu trouxe para nós, para vocês hoje, leram comigo. Vamos ler o segundo capítulo, né? Vamos aí, durante a semana, vamos ir postando na outra e vamos lendo, certo? Então, medita, reflita, peça sabedoria a Deus, primeiramente, para ler a palavra do Senhor. Senhor, como é que eu vou ler a tua palavra? Precisamos ter sabedoria para ler a Bíblia, precisamos para Deus nos dar entendimento, o Espírito Santo, através do seu Espírito Santo, para que a gente aprenda e pratique. Eu tenho aprendido. Eu tenho esse dedo para mim e esse daqui tudinho para mim, certo? E é muito bom isso, tá? E eu tô tentando me desfocar mais, de estar desapegado mais de redes sociais, porque toma tempo, gente, tempo é precioso. E o meu tempo aqui é para usar, para falar do evangelho para você. Eu não sou perfeita, mas a gente tem que buscar a perfeição, como diz a palavra do Senhor. Então, Deus te abençoe e compartilhe essa palavra para outras pessoas ouvirem, que necessitam. Não se preocupe, é o Espírito Santo de Deus que vai entrar nessa pessoa, no pensamento dela, no coração e na mente, para que ela entenda e ela reflita e ela aprenda, desenvolva e pratique, certo? Não sou eu nem você que vai fazer nem por força nem violência, mas com amor, com sabedoria, com graça de Deus sobre nós. Que você possa estar abençoado e sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado por acompanhar o canal. Continua aí clicando, compartilhando, comentando se quiser, como é que fala aquilo? Curtindo. E até o próximo vídeo. Beijinho. Deus abençoe.